E a Bíblia vem nos dizer em Provérbios 28:13, o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcança misericórdia. Não sei se você sabe, mas eu quero te dizer uma verdade, uma máxima aqui. Nós somos governados por aquilo que confessamos. E a Bíblia nos motiva a confessar as nossas transgressões, e não somente confessar, mas deixar. Se você observar esse versículo, ele possui pelo menos duas verdades. A primeira é que eu só alcanço misericórdia se eu confessar. A segunda é que só alcanço misericórdia se eu abandonar a minha transgressão. Logo, essas duas verdades, elas estão incluídas no mesmo sentido, porque eu só vou encontrar misericórdia se eu deixar, se eu decidir confessar e abandonar aquilo que eu confessei, que estava fazendo talvez de errado. O primeiro passo é eu reconhecer que aquilo que eu faço está me levando ao erro, à queda, ao pecado. Por isso é fundamental o ato de confessar. Reconheça, entenda isso. Eu vou repetir: somos governados por aquilo que confessamos. Eu preciso reconhecer que eu preciso de uma transformação, que eu caí, que eu pequei, que eu falhei, que eu errei. Esse é o primeiro passo para qualquer libertação, para que você prospere em Deus. É reconhecer aquilo que a gente fez de errado. É reconhecer aquilo que eu fiz, sabendo que eu não fui feito para fazer aquilo. Reconhecer que eu estou sendo alguém que eu não fui feito para ser. Isso aqui é um dos piores graus de pecado. Nós precisamos reconhecer isso, precisamos confessar isso. Deus tem o poder de nos tratar. Ele tem o poder de nos tratar. Mas e aí, por que eu tenho que confessar? Por que eu preciso fazer isso? Escute só, Deus só pode tratar na área que a gente reconhece. Deus só toca onde você reconhece. Deus tem um poder para te tratar? Tem. Ele tem toda a autoridade? Tem, mas ele só vai tratar na área que eu reconheço. Na área que você reconhece que precisa de um tratamento, que precisa de uma mudança, de uma transformação. É só olhar para a história de Jacó. Quando o anjo pergunta: qual é o teu nome? O anjo do céu, será que não conhecia quem era Jacó? Mas ele queria ouvir da boca de Jacó uma confissão. Por isso, a necessidade de confessar. Porque o que você confessa, o mundo espiritual confisca. E existem leis no mundo espiritual. Porque Deus, ele não duela com o seu caráter. E tem coisas que ele estabeleceu que é regida por leis. E a nossa confissão, a nossa fala, ela cria muita coisa. A nossa fala, ela não é só para comunicar. Ela é para destravar no mundo espiritual muitas coisas. Deus te conhece. Escuta só, Deus te conhece. Mas sabe quando é que Deus te conhece de fato? Quando você se conhece e diz quem você é para Ele. Aquele que confessa e abandona a sua transgressão, é o que está dizendo aqui o texto. Ou seja, não só o ato de dizer que pecou, que falhou, não só o reconhecer, mas abandonar a prática para passar por uma mudança, por uma transformação, com um desejo verdadeiro, com atitudes de transformação. Isso sim, isso tem que acontecer em nós. Então, não basta apenas reconhecer, não basta apenas confessar, é preciso abandonar. E aquele que abandona, ele alcança o quê? Alcança, segundo a palavra, misericórdia. Agora deixa eu falar para você que sempre tenta passar por uma mudança, por uma libertação, até reconhece seus erros, mas não consegue mudar, não está conseguindo mudar. Você sabe que o arrependimento verdadeiro, ele é manifesto com atitudes, você sabe disso. Ou seja, quem diz que se arrepende e continua fazendo, continua ali naquele mesmo pecado, não se arrependeu genuinamente. Todavia, por mais que você não consiga abandonar aquilo que você está fazendo, eu te aconselho, continue confessando, continue buscando a Deus, continue mostrando para Deus a dependência que você tem do Espírito Santo nele. A gente tem um costume de se afastar de Deus quando pecamos. A Bíblia diz que o que nos separa é o pecado, mas a Bíblia também diz que temos um advogado. E nós precisamos correr para Ele. Nós precisamos correr para Ele e recorrer
porque é Ele que nos perdoou, é Ele que nos perdoa diariamente. Então agradeça, porque Deus já te perdoou e Ele está de braços abertos em Jesus para te perdoar o teu pecado. Mas você precisa fazer a sua parte. Confesse, continue na dependência que você tem dele, porque esse é o primeiro passo para que haja uma mudança, uma libertação, porque aquele que confessa e abandona a sua transgressão, esse alcança misericórdia. E o importante para Deus não é Ele saber quem eu sou, mas eu saber quem eu sou. Então, quando falamos para Deus, reconhecendo que somos pecadores, fracos, que precisamos de ajuda, que precisamos dele, que somos maus, orgulhosos, aí Deus diz: agora, Albeni, eu estou te conhecendo. Agora, ouvinte do Falando de Vida, eu estou te conhecendo. Sabe quando é que Deus te conhece? Eu vou repetir: quando você se conhece e diz quem você é para Ele. Ei, Deus já sabe quem você é, por isso Ele quer que você se conheça nele. E a única maneira de você conhecer você mesmo é conhecendo Ele, que é a fonte de todo o conhecimento. Conhecendo Ele, você vai ser provocado a confessar de fato quem você é, a ser transparente. O Evangelho é comparado como uma água que nos purifica diariamente. E é por isso que quando Deus chega no jardim ali e pergunta por Adão, né? Adão tinha caído. Adão, onde você está? Adão tinha acabado de cair. Adão, cadê você? Será que Deus não sabia onde Adão estava? Deus sendo todo adalto, onipotente, onisciente, onipresente, será que Deus não sabia onde Adão estava? Na verdade, claro que Deus sabia onde Adão estava. Era o próprio Adão que não sabia onde ele estava depois que pecou. O que acontece com muitos de nós. Quando Deus chama Adão, não era porque Deus não sabia onde ele estava, era Adão que não sabia onde ele estava. Cadê você, Adão? Ele faz essa pergunta. Ouvi a sua voz e tive medo porque estou nu. Então Deus diz aquela pergunta magma: e quem te disse que você está nu? Por quê, queridos? Porque o pecado sempre vai tentar colocar uma roupa em nós, uma roupa em você, para que você não seja transparente diante de Deus, para que você não chegue nu diante de Deus. O pecado sempre vai te tentar a maquiar as suas emoções, os seus erros. Por isso, confesse. Não dá para viver uma vida de engano. Confesse e deixe os seus pecados em nome de Jesus. Senhor, eu te agradeço pela tua palavra que nos ensina e que nos motiva a confessar os nossos erros, a viver uma vida pura, santa em ti. Por isso eu te apresento cada ouvinte que ouve essa palavra, que assiste a gente pelo Facebook, que ela venha ter ousadia para confessar os seus erros diante do Senhor e pedir perdão para aquela pessoa que talvez ela precisa pedir perdão, Senhor, sabendo que perdão não evapora, traição não evapora, erros não evapora, precisam ser confessados, precisam ser tratados. Por isso, ajuda-nos a mudar em Ti, ajuda-nos, Pai, a crescer na graça, mas essa graça, essa misericórdia, ela só vem por meio da confissão. Obrigado pela Tua palavra, em nome de Jesus, amém.